Eu sou nutricionista, sou professora do curso de nutrição e a Daniela está perguntando se os materiais da palestra vão ser disponibilizados. Os meus, sim, já mandei para o pessoal ali da organização, tá? Tá. Então, assim, para a gente não atrasar muito, eu vou começar apresentando e falando um pouquinho do tema que eu fui convidada para falar a respeito. Estão conseguindo visualizar? Sim. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre desbiose e permeabilidade intestinal. Eu falo que a gente vai conversar um pouco porque hoje tem muita coisa a respeito, né, de desbiose intestinal e de permeabilidade. Só que quando eu comecei a montar, eu pensei assim, vamos começar do início, né, porque a gente fala tanto de desbiose, de alteração de microbiota intestinal, mas a gente precisa entender que existe o que seria, né, um saudável para a gente poder falar em desbiose. Então, começando, né, dos nossos processos digestivos, nós sabemos, né, que o nosso trato gastrointestinal, então, ele é composto por alguns órgãos, né, como o esôfago, o estômago, que tem essa função de fazer desde a parte, né, de digestão dos alimentos até a absorção, e principalmente, então, no duodeno e no intestino delgado e no intestino grosso, mas no duodeno, ali inicia o processo, então, dessa quebra, né, dos alimentos, né, através de secreção ali de substâncias do pâncreas, como enzimas e o bicarbonato, que vai neutralizar esse quimo que vem do estômago com pH mais ácido, e também através da secreção, né, da bile, que fica armazenada na vesícula biliar, mas é produzida no fígado. Então, o estômago, a gente sabe que tem um processo, começa a fazer a quebra de proteínas, mas é no intestino onde a gente tem essa maior quebra das moléculas até chegar nos aminoácidos, né, nos monossacarídeos e nas substâncias que vão ser, então, absorvidas no nosso intestino. O intestino delgado, ele tem aproximadamente 8 metros, né, os artigos, eles trazem de 6 a 8, alguns trazem 7, e ele é composto, então, de 3 regiões, né? O duodeno, o jejunum e o ilho, sendo que o duodeno, a gente tem mais essa parte da secreção de enzimas, né? E de substâncias que vão ajudar no processo de digestão, e no jejunum e no ilho nós temos mais a absorção dos nutrientes. Todo o nosso intestino, ele é composto de vilosidades, né, e de microvilosidades. Essas vilosidades, elas fazem com que a gente tenha um aumento, né, da área de contato para facilitar, então, e aumentar a superfície para a absorção dos nutrientes. Então, a gente pode ver que todas essas vilosidades, dentro, né, nós temos aqui os vasos que vão levar e fazer o transporte desses nutrientes que estão sendo absorvidos da alimentação. Então, do intestino, ele vai através da veia porta, né, para o fígado, aonde ele vai ser metabolizado e depois lançado na corrente sanguínea. Então, o intestino grosso, né, nós temos a absorção principalmente de água e de eletrólitos, e todo o nosso trato gastrointestinal, nós temos bactérias. E no intestino grosso, essas bactérias, elas vão auxiliar na síntese de vitaminas do complexo B e também da vitamina K. Então, a gente traz as funções do intestino. Eu não achei outro termo para usar, não gosto muito de usar funções, mas o intestino, ele está envolvido, então, né, com a absorção dos nutrientes, e ele forma essa barreira seletiva, e nós vamos falar mais dela quando a gente falar de permeabilidade intestinal. Ele também funciona como um órgão de defesa, né, do nosso organismo, até por causa dessa barreira, mas ele também, nós encontramos no intestino IgA, que está junto com o muco, favorecendo, então, que não tem entrada de substâncias patogênicas. Nós temos a produção, então, de vitaminas, né, complexo B e vitamina K, e também nós temos funções neuroendócrinas, né, a formação também de neurotransmissores, como a serotonina, que boa parte é produzida no intestino. E daí, quando a gente fala de microbiota intestinal, e começou a se falar tanto, né, da microbiota,
eu fui procurar, assim, né, quando que começaram os estudos. E a maior parte deles foi a partir de 2007, né, com o projeto do microbioma humano. E daí eles começaram, a primeira fase era conhecer o que era uma microbiota saudável, e depois quais as diferenças dessa microbiota para as microbiotas de pessoas com doenças, né? E entender como que funciona essa microbiota. Então, todo o nosso trato gastrointestinal, ele contém trilhões, né, de micro-organismos, então, não só bactérias, mas elas são a maior parte, mas nós também temos vírus, fungos, protozoários, e isso vai variar de 500 a 1.000 espécies. Por que varia tanto? Porque depende de cada indivíduo. De acordo com vários fatores, nós vamos ter uma microbiota mais diversificada ou não. Então, a nossa microbiota, ela pode pesar até 2 quilos, sendo que 1/3 dela, ela é comum à maioria das pessoas, e 2/3 delas é específico para cada indivíduo. Então, a nossa microbiota, ela é como se fosse um cartão de identidade, né? Alguns estudos trazem. Dentro da nossa microbiota, né, ali, as espécies, elas vivem em relação simbiótica, então, em condições normais, saudáveis, né, nós não temos prejuízo para a saúde do hospedeiro, né, do ser humano, aqui no caso que nós estamos falando, mas, sim, nós temos efeitos até benéficos, né, porque ela vai auxiliar no metabolismo de alimentos. Nós sabemos que as bactérias, elas vão auxiliar a fermentação de carboidratos complexos, né, que não são digeridos, por exemplo, as fibras. Elas vão ajudar na síntese de vitaminas, elas ajudam, né, na questão imunológica, essas bactérias que a gente chama de benéficas, né, mas são algumas bactérias que elas têm um efeito mais de trazer mesmo benefícios à saúde do hospedeiro, e também ela está nessa relação, né, com outros sistemas extraintestinais, incluindo aqui o cérebro. Então, essa figura, ela traz, né, que todo o nosso trato gastrointestinal, nós vamos encontrar uma concentração de bactérias. Estômago e duodeno, eles acabam tendo uma concentração mais baixa, o estômago principalmente por causa do pH, e de acordo também com o local do nosso trato gastrointestinal, nós vamos ter, além de alteração da quantidade de bactérias, o tipo dessas bactérias, sendo que a maior parte vai se concentrar aqui no jejum, no ilho e no intestino grosso, né? Sendo o intestino grosso a parte mais povoada, né? Vamos dizer assim. Então, a microbiota humana, ela é composta por mais de 50 filos. Filos são os agrupamentos, né, que vão ter características semelhantes ali. E predominam, então, os firmicutes, os bacteroidetes, as actinobactérias e as proteobactérias. As proteobactérias e firmicutes, né, as bactérias pertencentes a esses filos, são geralmente dominantes, então, na população ocidental, e eles vão desempenhar diferentes funções no nosso organismo, né, dependendo da sua proporção. E eles podem ter grandes diferenças funcionais. Então, assim, algumas bactérias pertencentes a esses filos, elas acabam tendo ações até um pouco patogênicas, enquanto outras têm mais funções benéficas, né, ao organismo humano. O filo das proteobactérias, ele também é um filo em grande quantidade encontrada na microbiota humana, e os estudos, eles trazem principalmente o aumento dele em relação aos outros com alterações inflamatórias, né? Então, ele estaria envolvido no processo de desbiose. Muitos estudos, assim, eu andei lendo, assim, até para montar, e eles trazem principalmente na hipertensão, gestantes com pré-eclâmpsia, eles acabam tendo um aumento, né, das proteobactérias. Então, nessas condições onde a gente tem um processo de inflamação, começa a ter um aumento desse filo em relação aos outros. A colonização dos micro-organismos no trato gastrointestinal, ela começa no nascimento, e a microbiota, ela começa a se estabilizar ao longo da vida. E o que vai influenciar, então, essa microbiota? Porque a gente fala tanto em microbiota saudável, né, em desbiose, alteração de microbiota, mas quando que começa isso? Então, ele já começa desde o tipo de parto,
Então, se ele é um parto normal, né, vaginal, ou se ele é um parto através de cesárea, vai ter alteração dessa microbiota. Ele sofre influência da microbiota vaginal materna, da microbiota intestinal materna, da microbiota da pele da mãe, né, as bactérias presentes na pele, o tipo de alimentação. Então, se essa criança ela recebe leite materno, ela vai ter uma determinada composição de bactérias. Se ela vai ser alimentada com fórmula, ela tem outra qualidade de bactérias em maior quantidade na sua microbiota. Condições maternas, então, se durante a gestação essa mãe, qual foram o tipo de alimento, né? Em que situação essa mãe vivia? Ela chegava, ela fazia o consumo de bebidas alcoólicas, ela fazia uso de cigarros, ela teve um excesso de peso durante a gestação. Então, são condições que vão influenciar também a microbiota do recém-nascido e da criança. Fatores ambientais, né, o local, então a exposição às substâncias e também a idade gestacional. Os estudos, eles mostram que durante os trimestres, né, primeiro, segundo e terceiro trimestre, tem alterações da microbiota materna. À medida que vai evoluindo a gestação, vai tendo alteração na composição das bactérias maternas. E se essa mãe acaba desenvolvendo diabetes gestacional, ou ela tem um excesso de peso, ou também hipertensão arterial, essas bactérias, essa composição, principalmente no terceiro trimestre, ela se diferencia bastante de mulheres saudáveis, né, de gestantes saudáveis. Então, a idade também gestacional, ela vai interferir na composição dessa microbiota. E todos esses fatores, né, vão influenciar para a diversidade e chegar, né, na complexidade de uma microbiota adulta. Então, a nossa microbiota, ela começa a sofrer influência desde o nosso nascimento. E até antes, tem alguns estudos que trazem que até a microbiota da placenta, né, devido à microbiota materna, ela já pode estar alterando, só que ainda não se sabe se isso afeta ou não a criança. A partir do nascimento, tem estudos mostrando que sim, mas já começa a se falar, então, em alteração de microbiota de placenta. Esse estudo, ele traz, eu gosto bastante dele, até se vocês quiserem ler depois, ele traz sobre os mecanismos epigenéticos ligados ao tipo de dieta materna com a microbiota intestinal e como isso está ligado à obesidade. Então, uma mãe que tem alteração na dieta, principalmente uma dieta rica em gordura, ou um baixo ganho de peso, né, uma desnutrição durante a gestação, isso pode influenciar para que essa criança ela desenvolva uma obesidade na vida adulta, assim como a deficiência, né, de ácido fólico, né, e outros fatores alimentares. Então, eu acho interessante que não é só aquela mãe que ganha um excesso de peso, que às vezes é a nossa preocupação, né? Mas uma privação, né, de ganho de peso também está relacionado com alterações na microbiota intestinal. E daí aqui entra principalmente desenvolvimento não só de obesidade, mas resistência à insulina e diabetes. E daí, né, se o feto for de sexo feminino, também síndrome do ovário policístico, né? Tem alguns outros estudos mostrando. Então, essas alterações na dieta, né, o tipo de dieta materna, ela vai alterar, então, a formação aqui do padrão de DNA e metilação no desenvolvimento, então, dessa microbiota, né, então, existe uma relação, e isso vai influenciar aqui para alterações nos genes adipogênicos, né, e daí, isso vai influenciar né, a ter uma tendência maior ao desenvolvimento, né, de obesidade na vida adulta. É claro que, assim, tem essa relação, mas nós sabemos que para o desenvolvimento ou não da obesidade também tem outros fatores que vão influenciar, mas a genética acaba contando. Então, dentro desse tipo de alimentação materna, o que eu destaquei algumas questões, né? Por exemplo, o alto consumo de gordura, na dieta materna, ela altera essa microbiota, causando, então, um aumento de peso ao nascer, e isso vai desenvolver, né, um risco de desenvolvimento de doenças metabólicas, como a obesidade na vida adulta.
O baixo peso, né, a desnutrição materna também causa alteração ali no DNA, trazendo, então, como maior risco, através, né, claro, de alterações de microbiota, que é o nosso tema, a, ao crescimento, à restrição de crescimento intrauterino, e isso pode levar essa criança a uma maior susceptibilidade à resistência à insulina e à diabetes, né, conforme ela vai crescendo. Assim como a deficiência do ácido fólico, né, restrições maternas do ácido fólico, além de tudo que a gente acaba estudando a respeito, né, de desenvolvimento do tubo neural, ele também está relacionado com a microbiota intestinal, principalmente com bifidobactérias, e a restrição dele, né, materna, essa deficiência, ela pode induzir a um risco tanto de resistência à insulina, aumento de pressão arterial e também obesidade. Por outro lado, nós temos outros fatores alimentares que podem amenizar os prejuízos, vamos dizer assim, de uma dieta rica em gordura. Por exemplo, o consumo, né, de vegetais crucíferos, daí trouxe aqui o brócolis, mas também é dessa família a couve-flor, o repolho, né, ele acaba entrando nesses vegetais crucíferos, que tem essa maior quantidade de sulforatos, e ele acaba reduzindo os efeitos, né, que essa dieta rica em gordura, ela causaria, né, nesse ganho de peso e desordens metabólicas. Assim como os probióticos, né, os probióticos, eles também, devido a essa a maior produção, né, de ácidos graxos de cadeia curta, ele melhoraria, então, causaria, assim, um menor dano ali no desenvolvimento, né, e risco de desenvolver obesidade dessas crianças onde a mãe tinha uma dieta com alto consumo de gorduras. Então, tem vários estudos mostrando que durante a gestação é que a gente já começa a ter essas alterações na microbiota intestinal. Teve um estudo com gestantes com sobrepeso e obesidade, ele mostra que essas mulheres, elas tiveram alterações significativas na microbiota intestinal, e o sobrepeso e a obesidade, eles estão relacionados a uma menor diversidade da microbiota materna, né? E o peso pré-gestacional dessas mães e também o ganho de peso excessivo durante a gestação foi associado a alterações nessa microbiota, principalmente relacionado, né, aos tipos de bactéria, bem relacionadas, todas essas bactérias, né, a Blaut, a bifidobactéria, a parabacteroides, elas estão relacionadas a fatores benéficos no desenvolvimento da microbiota do bebê. Então, é interessante a gente olhar que, dependendo do estado nutricional já pré-gestacional, ali, né, o sobrepeso e a obesidade antes da gestação, já influenciou para a qualidade da microbiota, para a variedade da microbiota materna, e isso vai influenciar a qualidade da microbiota do bebê. Uma revisão sistemática agora do ano de 2020, ela apresentou que a obesidade materna, ela está associada a mudanças na microbiota da materna e infantil, incluindo o aumento, né, dos bacteroidetes e firmicutes e diminuição das bifidobactérias. A gente sabe que na microbiota infantil, principalmente ali nos lactentes, né, os primeiros meses, as bifidobactérias, elas são muito importantes na colonização do intestino dessas crianças. Outro estudo que avaliou a diabetes gestacional, ele encontrou, né, então, que as mulheres que tinham diabetes gestacional, elas continham mais bactérias, né, das proteobactérias, do filo das proteobactérias, e menos firmicutes, e eles acharam, então, uma relação positiva entre a microbiota daí oral, ele avaliou oral, intestinal e vaginal dessas mulheres, e essas mulheres que tinham mais proteobactérias, né, principalmente, eles notaram que elas tinham maior resultados no teste de tolerância oral à glicose, que é usado para o diagnóstico da diabetes gestacional. Então, essa alteração da microbiota, ela influenciou ali, ela teve uma associação com os resultados, só que eles não souberam dizer o que vem primeiro, né? Se essa alteração na microbiota ou se a diabetes, eles ainda não sabiam
dizer, assim, o que causava o outro. Então, a gente pode ver que durante a gravidez ocorrem alterações, né, na microbiota materna, e dependendo da predominância, né, do tipo de bactéria, ele pode estar relacionado a complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Tem estudos mostrando também na pré-eclâmpsia essa alteração da microbiota materna, e daí ela já começa a alterar lá no segundo trimestre, tem alguns estudos já que mostram isso. Então, é importante a gente cuidar, já desde a gestação, né? Então, a colonização inicial, ela começa ali logo no momento após o parto, é o que a gente sabe hoje, né? E seguida por várias condições que vão influenciar essa colonização. Então, o tipo de parto, né? Então, a partir do momento que a criança nasce, o tipo de parto, se ele é um parto cesáreo ou se ele é um parto normal, nós temos determinadas composições de bactérias aqui, né? Quantidades que vão estar em maior quantidade presentes no intestino. Se ali depois, né, das primeiras semanas, essa criança, ela vai ter determinado tipo de alimentação, se por fórmula ou se aleitamento materno, isso também vai influenciando. Se essa criança, ela recebe, como é feita a introdução alimentar dela, isso também influencia. Então, além do uso de antibióticos, né, a dieta materna, a dieta também vai influenciar a colonização da microbiota intestinal nesses bebês, onde foi visto que os bebês amamentados, eles têm principalmente streptococcus e bifidobactérias, já naqueles bebês que são alimentados com fórmulas, nós temos mais enterobactérias, Escherichia coli e bacteroidetes. Então, dependendo do tipo da alimentação, nós vamos ter alteração da qualidade dessas microbiotas, né, da microbiota e da composição das bactérias, assim como, desculpa, assim como também se essa criança ela sofre alguma exposição ou tem alguma infecção e daí faz uso de antibióticos, isso também altera bastante. Então, teve um estudo que ele avaliou a influência da dieta, da introdução ali, né, dos alimentos, é, ali de 1 a 6 anos de idade nas crianças, com a diversidade na microbiota intestinal. E daí, aquelas crianças que tinham uma alimentação ocidental, né, que a gente fala, em comparação às crianças com uma dieta africana, que era uma dieta mais rica em fibras, se viu que a quem tinha a dieta ocidental, as crianças com uma dieta ocidental, elas tinham menos diversidade microbiana em comparação com aquelas crianças que tinham uma dieta mais rica em fibras. Então, a gente já traz aqui, né, a importância da introdução alimentar correta e da continuidade dela ali, né, durante toda a infância, porque muitas vezes as mães questionam a gente sobre o consumo de determinadas frutas, né, o consumo de fibras na dieta, se pode dar alimentos integrais, se não pode, mas ninguém questiona a respeito do consumo de produtos industrializados, ricos em gordura e em açúcar, que parece que gorduras, açúcares e excesso de sal são os alimentos que mais estão alterando, né, a composição da microbiota. Então, aqui a gente tem, né, como os fatores externos, eles vão alterar a microbiota intestinal de crianças. Então, desde da vida intrauterina, daí ele que já traz, né, que daí são questões do pré-natal, como que era essa saúde materna antes da gestação e durante a gestação. Durante o parto, né, a idade gestacional, ela vai influenciar, o tipo de parto ele vai influenciar, e daí nós temos aqui, né, parto vaginal, maior quantidade de lactobacilos, de Prevotella, Dysthenia, e já na cesárea nós temos mais estafilococos, nós temos Propionibacterium, então nós temos aqui alteração da quantidade. Quando ela está em maior quantidade, o vermelhinho, são bactérias consideradas negativas, assim, para a saúde. Quando é em verdinho, tá, é considerado já benéfico para a saúde do hospedeiro, ali, no caso da criança. Fatores também relacionados, então, aqui na primeira semana, né, o tipo de alimentação, criança alimentada com leite materno, mais bifidobactéria, né, algum tipo de tratamento, então, se essa criança recebe probióticos, né, então ela vai ter mais bifidobactérias e lactobacilos, e pode usar prebióticos, né, probióticos, já nos bebês, né, que às vezes tem essa dúvida se pode ou não, mas pode.
E já se essa criança tem alguma infecção, faz uso de antibióticos, ela tem uma redução já da diversidade dessa microbiota intestinal. A família também, né, questões de convivência, como que tá, essa família, ela também está relacionada a essas alterações. E o Clostridium, até eu estava olhando, ele está muito relacionado ao aumento dele com doenças, com alergias, né, doenças alergênicas. Então, é interessante a gente pensar, assim, na estrutura da família, ainda mais hoje que a gente vê esse aumento, né, de crianças com alergias alimentares e outros tipos de alergia. E tudo isso vai influenciando, né, e com o tempo, o tipo de dietas, nossas escolhas na microbiota adulta. Então, a dieta é um dos principais fatores relacionados à diversidade da microbiota. Estudos genéticos, né, tanto em humanos quanto em modelos animais, eles destacam a importância também dos fatores ambientais nessa abundância e proporção de bactérias no intestino. E eles citam principalmente o sal, o excesso de gordura, ideia que é gordura saturada, né, gordura de baixa qualidade, e os carboidratos refinados, causando, então, disfunções e distúrbios metabólicos. Estudos também trazem, né, que a microbiota ela exerce fator importante no controle da pressão arterial, e essa alteração de bactérias, ela está relacionada com o desenvolvimento, então, de hipertensão. Teve um estudo que ele avaliou, eram em roedores, né, eram em ratinhos, eles eram germe-free. E daí eles, mesmo expostos a determinadas situações, eles não tiveram nenhum deles tinha o desenvolvimento de doenças. E quando se começou a alterar a alimentação deles, né, eles acabaram desenvolvendo ali hipertensão e tendo essa alteração. Então, eles fizeram todo o acompanhamento, né, de como esses fatores foram influenciando na qualidade dessa microbiota, até levando ao desenvolvimento da hipertensão. Isso foi um estudo em animais. E outro estudo aqui realizado, né, em 2020, ele teve o objetivo, então, de verificar as associações entre a ingestão materna e a microbiota neonatal, né, como é que era essa microbiota do bebê ao nascer, e ele relacionou principalmente a qualidade, então, das gorduras, né, sendo que tinha uma menor variedade, né, uma pior, assim, da microbiota, se a gente pode dizer esse termo, naquelas mães que ingeriam maiores quantidades de ácidos graxos saturados, diferente daquelas com maior quantidade de ácidos graxos monoinsaturados. Então, o tipo de gordura já influenciando bastante a diversidade da microbiota. E em 2019 também teve outro estudo que avaliou o consumo, né, de dieta rica em gorduras durante a gravidez e a presença de hipertensão em filhos adultos, aqui foi um modelo animal, e ele mostrou, então, que a presença de hipertensão arterial, ela foi maior, né, na prole com alta ingestão de gordura. E daí, alteração também na proporção, né, com redução dos firmicutes e aumento das bacteroidetes, né, das bactérias desses filos. Então, esse outro estudo, ele traz, né, que durante toda a vida, todo o nosso desenvolvimento, seja por alterações, né, uso de medicamentos como antibióticos, obesidade, as escolhas alimentares, tudo isso vai alterando essa composição da microbiota intestinal no adulto. Né? Principalmente são dominantes no adulto as bacteroidetes e os firmicutes, e elas têm uma relação entre elas que se predomina numa microbiota saudável, né? Uma desregulação dessas bactérias, ela vai influenciar no desenvolvimento de doenças. No nível dos filos, né, a microbiota intestinal de adultos, ela é mais estável com relação aos bebês, como a gente pode ver, o bebê é onde ele está formando e tem uma grande variedade ali, de acordo com vários fatores externos. Só que a gente ainda não tem um estudo mostrando qual seria uma composição da microbiota saudável, assim, o que seria um ideal. Até porque ela tem muita variação de acordo com os fatores ambientais, né? Então, a gente ainda está no desenvolvimento desses estudos, a gente não tem ainda uma composição que seria o ideal. E esse outro estudo, ele traz a relação, né, da microbiota com o envelhecimento. E daí ele mostra que com o processo de envelhecimento, a nossa microbiota, ela vai sofrendo alterações,
e ela vai começar a ter alterações nessa composição dos filos. Começa a reduzir firmicutes, aumenta as bacteroidetes, e também outros tipos de bactérias que vão resultar em respostas imunológicas. Então, teve um estudo que ele avaliou, né, a fragilidade, né, desses idosos com a diversidade da microbiota. E aqueles idosos que eram considerados mais frágeis, né, eles tiveram esse decréscimo substancial de Prevotella, de Lactobacillus, da Candida albicans. Então, algumas bactérias reduziram, enquanto outras tiveram o seu aumento, né? Então, a idade, o uso de antibióticos, né? A presença de outras doenças, infecção, alteração hormonal, ritmo circadiano e desnutrição, esses fatores isolados ou combinados, eles vão contribuindo, então, para o processo de alteração dessa composição da microbiota intestinal. E aqui a gente tem o que seria mais ou menos a composição. Então, a gente pode ver, né, que dependendo se essa criança, ela recebe o leite materno ou ela recebe fórmula, ela tem uma alteração na composição, ó, principalmente de firmicutes e bacteroidetes. A gente vê as actinobactérias, né, nessas crianças. Ó, a presença de proteobactérias. Então, tudo isso vai influenciando, né? Começa a ter ingestão de alimentos sólidos aqui, que é a introdução alimentar. Durante o desenvolvimento entre a infância e a adolescência, né? Então, o uso de tratamentos antibióticos, má nutrição, né? Então, tudo isso vai influenciando a composição dessas bactérias, adultos saudáveis e adultos obesos. Então, olha só como vai aumentando sempre nas condições mais patológicas, né? Relacionadas às doenças, as proteobactérias. E aqui nos idosos, né, também a gente acaba tendo essa menor diversidade, começa um filo dominando, né, ele acaba ficando dominante ali. E daí, por que a gente veio falar, né, que eu vim falar tudo isso? Porque são todos esses fatores que vão chegar na definição e naquilo que a gente fala sobre desbiose intestinal. A desbiose da microbiota, então, ela é uma interrupção desse equilíbrio, dessa alteração entre a composição e a diversidade que vive em simbiose ali na microbiota intestinal, né? E essas mudanças, elas são precipitadas por alterações do meio biológico, né, resultando, então, nessa alteração da composição. Então, como a gente viu, tem vários fatores, desde o nascimento da criança e durante todo o nosso desenvolvimento, que eles vão chegar, né, nesse processo de desbiose, dependendo das escolhas que a gente faz, sejam escolhas alimentares, escolhas de meio, né, nós vamos ver os fatores que estão relacionados à desbiose. Então, aqui seria o que uma microbiota normal, e daí a gente começa a ter o quê? O processo de desbiose, uma redução dessas bactérias anaeróbias, né, que estariam relacionadas à saúde do indivíduo. À medida que ela vai reduzindo, começa a ter uma maior colonização de bactérias patogênicas, e isso vai se agravando. Então, cada vez mais nós temos o declínio, né, a redução dessas bactérias que trazem benefícios para a saúde do hospedeiro, e nós começamos a ter um aumento não só de bactérias relacionadas a bactérias patogênicas, mas também fungos e outras substâncias que acabam trazendo um dano ali para a nossa microbiota. Então, a desbiose, ela é definida como um desequilíbrio na microbiota intestinal, causando, então, prejuízos, né, e alterando a integridade do intestino. E a gente começa a ter, então, um aumento dessas bactérias patogênicas sobre as benéficas, né? Então, desbiose é um termo frequentemente usado quando a gente quer falar desse desequilíbrio da flora intestinal, e ela se refere a qualquer variação da estrutura dessa comunidade microbiana observada em pessoas saudáveis. Quando a gente fala de desbiose, primeiramente se pensou em doenças do trato gastrointestinal, principalmente as doenças inflamatórias, então, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, né, retocolite ulcerativa, se falava muito nessas doenças quando se falava em desbiose, mas hoje a gente já sabe que ela também está relacionada a doenças crônicas como hipertensão, obesidade, diabetes, câncer, né, síndrome metabólica, e daí
Vai, né? Nós temos várias doenças relacionadas, então, ao processo de desbiose. Esse estudo, ele é interessante, ele é de 2019 e ele traz, assim, quando a gente pesquisa termos relacionados à desbiose, o que a gente encontra? Então, como principais consequências da desbiose, né, o que é mais citado hoje? Aumento de inflamação, resposta inflamatória ou imunológica e produção de citocinas, né, citocinas pró-inflamatórias. Quando a gente relaciona a desbiose a doenças, quais as doenças hoje mais estudadas, né? Então, ela está relacionada ao câncer, diabetes, doenças atópicas, daí aqui entra a questão de hipersensibilidade, dermatites, alergias, né? Distúrbios emocionais, distúrbios relacionados à dor, síndrome do intestino irritável e também doença cardiovascular. Além disso, também, né, acredita-se que desbiose esteja relacionada a um prejuízo no desenvolvimento e também a doenças neurológicas. Quando a gente fala de sintomas, desbiose, então, ela estaria relacionada a sintomas inespecíficos, né, como sensibilidade à dor, fadiga, ansiedade, depressão, comprometimento do sono, aumento de resposta ao estresse, memória prejudicada e também alteração na função comportamental. Então, quando a gente tem o termo desbiose, nós temos fatores antecedentes, que seriam o estresse, a tecnologia, a exposição à luz, né, e eu vou falar um pouquinho de ritmo circadiano, o tipo de dieta, medicamentos, né? Se essa pessoa faz uso, aí não só de antibióticos, mas também é falado bastante dos anti-inflamatórios, né? Não esteroidais, inibidores de bomba de prótons, e também de fatores ambientais, né? Como a atribuição à desbiose, nós temos uma disfunção, uma redução da diversidade, né? Essa alteração da composição da microbiota. E como consequências, nós temos o processo de inflamação e resposta imune, alteração endócrina, neural, né, aparecimento de sintomas e de doenças. Esse estudo aqui, ele fala um pouquinho da desbiose, o sistema imune, e ele traz, assim, tipos de desbiose. Não sei se seria bem esse termo usar, mas é que a desbiose, ela tem algumas características, e elas podem estar isoladas ou não, né? Pode acontecer mais de uma dessas características ao mesmo tempo no processo de desenvolvimento de desbiose. Então, a desbiose, ela pode se dar por uma proliferação de patobiontes, né? Ou seja, o aumento dessas bactérias que podem causar alguma patologia, algum dano, eles trazem elas como patobiontes, e daí elas estariam normalmente em concentrações baixas no intestino e elas começam a ter uma expansão dessas bactérias, né? A gente tem um aumento delas. Também pode se dar devido à perda de comensais, né? Então, a gente teria ali um crescimento dessas bactérias, né, relacionadas a uma menor quantidade das outras bactérias presentes ali que estariam em simbiose, né, no meio eubiótico. Então, essa perda de comensais, ela pode ser funcionalmente importante, né? Daí a gente tem que pensar aqui num processo de restauração para reverter esse quadro de desbiose. Ou também a gente pode ter a desbiose por uma perda de diversidade, que é quando a gente tem, então, essa redução da diversidade normal, né, das bactérias, ali as bactérias dominantes, e a gente começa a ter uma redução dessa variedade de bactérias presentes na microbiota. E daí, como a gente viu, isso começa ali desde os primeiros anos de vida, e tem vários fatores que vão influenciando para essa diversidade da microbiota, chegando ou não, né, no processo de desbiose. Então, a desbiose, ela está relacionada, então, a uma alteração da composição da microbiota intestinal e tem vários fatores que vão levar ou nós termos uma microbiota saudável ou ao desenvolvimento de doenças, né? Então, alteração de pH, excesso do consumo de proteínas, principalmente proteínas de origem animal, excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, né? Aqui, o uso de inibidores da bomba de prótons e antibióticos, baixa produção, né, de ácidos graxos de cadeia curta, enfim, estão todos relacionados a esse processo de inflamação, aumento da resistência à insulina, né, com o processo de desbiose. Já quando a gente pensa em uma dieta rica em fibras,
suplementação de probióticos, né? Uma dieta rica em probióticos que a gente também tem através da alimentação, aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, né, essa melhor sensibilidade insulínica, né? A insulina, a essa baixa inflamação, né? Não inflamação do intestino, então nós temos já um processo mais relacionado à saúde do hospedeiro. Então, todo esse nosso processo de envelhecimento e os hábitos de vida que nós temos, eles têm essa relação com a microbiota. O que é mais estudado hoje, né, a respeito de alteração, de desequilíbrio na microbiota intestinal? Então, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tabagismo, infecção bacteriana, uso de medicamentos, e daí mais citados são os antibióticos, mas o estresse, fadiga, a idade, né, o próprio processo de envelhecimento, assim como uma alimentação desequilibrada. E esse estudo, ele traz a relação do ciclo circadiano. E é importante a gente falar, porque cada vez mais nós estamos expostos à tecnologia e essa alteração do ciclo circadiano. Então, eles fizeram em um modelo animal, durante 12 semanas, eles privaram esses animais ali da relação dos ciclos de claro e escuro, né? Eles ficavam mais tempo no claro, né? Alterando ali o ritmo circadiano. E isso promoveu, né, uma hiperpermeabilidade intestinal e também a alteração ali na microbiota. E isso foi piorado, né, essa diversidade na microbiota, quando, além dessa privação, né, essa alteração do ritmo circadiano, esses animais, eles também, né, os animaizinhos, eles receberam uma dieta rica em gordura e açúcar. Então, teve esse efeito foi exacerbado. Então, os resultados aqui, eles trazem um novo fator ambiental com relação à alteração da microbiota intestinal, só que ainda não está claro como que essa alteração do ritmo circadiano ele induziria essa alteração na microbiota. Alguns falam, né, em que essa desorganização do ciclo do hospedeiro iria causar uma alteração no ciclo da microbiota intestinal, mas ainda não está bem claro, assim, os autores, eles fazem várias suposições, mas que existe essa relação. Além desse estudo, eu li mais uns dois, que eles trazem essa alteração do ciclo circadiano com a microbiota intestinal. Então, a gente tem, né, que dependendo das condições, né, do nosso tipo de dieta, da nossa exposição aos medicamentos, fatores de higiene, genética, processos de infecção, inflamação, nós vamos ter uma microbiota mais saudável ou o processo de desbiose. E daí, quando nós temos esse processo de desbiose, nós temos alterações, principalmente imunológicas, né, processos de inflamação, relacionados, então, à alteração com aumento de estresse, com autismo, com esclerose múltipla, também está relacionada à asma, às doenças hepáticas, né, como a esteatose hepática alcoólica e a não alcoólica, a obesidade, né, doenças metabólicas, doenças celíacas, síndrome do intestino irritável, diabetes tipo 1, arteriosclerose, artrite reumatoide, são algumas, né, das doenças relacionadas à desbiose por essa inflamação de baixo grau que seria resultado, então, desse processo. Então, a desbiose, ela está relacionada a essa inflamação, e daí relacionada, então, ao aumento do desenvolvimento, né, de doenças metabólicas, mas também neoplásicas e autoimunes. Então, aqui a gente também, né, aumento de câncer, principalmente câncer de intestino, e além das que eu já falei, a arteriosclerose, né, obesidade, síndrome do intestino irritável, né, inflamação intestinal, e esteatose hepática, a gente já falou anteriormente. Esse outro estudo, ele traz aqui que o elevado consumo de gordura está relacionado ao processo de desbiose e ao maior desenvolvimento de câncer, né, câncer no intestino, principalmente no intestino grosso, devido a essa maior presença de bactérias, né, no intestino grosso que a gente tem. Então, aí a gente teria a relação, né, da desbiose com o aumento de câncer, né, o risco de câncer no intestino. Então, o processo de desbiose, ele vai trazer tanto alterações no sistema imune, causando desordens autoimunes, alergias, inflamação, sistema nervoso, então relacionado à depressão, ansiedade, transtornos comportamentais e também nosso trato gastrointestinal, que a gente
começam os estudos falando de desbiose, né, nas doenças inflamatórias intestinais e também câncer, né, de cólon. Então, a desbiose, ela está relacionada à obesidade, diabetes, alergias, arteriosclerose, o próprio processo de envelhecimento, Alzheimer, esclerose múltipla, hipertensão, doenças metabólicas, né, síndrome metabólica, doenças hepáticas, câncer, doenças autoimunes, né, obesidade, né. E quais os sintomas mais apresentados? Então, a diarreia ou constipação, a língua esbranquiçada, isso é bem característico quando você tem alteração, né, da microbiota, mesmo aumento de fungos também, halitose, náuseas, depressão, flatulência, né, distensão abdominal, uma sensação, assim, um gosto ruim na boca, as pessoas relatam, ansiedade, né, dor abdominal e a presença, né, de eructações. Esse outro estudo, ele traz a relação da microbiota com o envelhecimento novamente, mais relacionada à parte de inflamação sistêmica. E ele mostrou que os camundongos, né, que eram livres de germes, eles não tinham esse aumento relacionado às toxinas pró-inflamatórias, e por serem livres de germes, então eles viveram em torno de 600 dias a mais do que os convencionais. E daí até eles trouxeram, né, que isso poderia estar relacionada também a relação entre a desbiose e a inflamação causada pelo aumento do TNF-alfa, né? Então, os estudos, eles vêm nessa linha, assim, com essa relação, né, entre desbiose e processo de inflamação. Então, ele traz aqui, né, que a desbiose estaria causando, então, aumento da permeabilidade intestinal e translocação de produtos bacterianos, aumentando, assim, a inflamação sistêmica, né, sendo maior aqui nos idosos do que nos adultos mais jovens. E daí, então, a gente falou todo esse processo de desbiose, essa alteração da microbiota intestinal, e aonde que entra a questão da permeabilidade, né? Então, o nosso intestino, ele tem essas junções aqui, que elas vão favorecer com que a gente tenha essa barreira seletiva, e vá fazer a entrada apenas daqueles nutrientes que o nosso organismo, ele precisa. Quando a gente tem essa alteração da microbiota, processo de desbiose, nós começamos a ter uma alteração dessa permeabilidade. Então, aqui na nossa microbiota intestinal, nós temos aqui as bactérias, que a gente já viu, né, a composição das principais, e que fatores como a dieta, o uso de medicamentos, né, estilos de vida, todos eles vão acabar influenciando aqui nessa saúde intestinal e nessa microbiota. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais específico agora dessa função de barreira do intestino, né? Então, as tight junctions, ou junções apertadas, ou junções aderentes, né, que também são nomes delas, junções de oclusão, elas começaram a ser estudadas no final do século XIX, ali em 1950 começou a se ver essa barreira principalmente em pele, né? E daí foram avançando os estudos até ver que essas junções, elas estariam relacionadas ali ao processo de permeabilidade, né, essa permeabilidade seletiva. Então, hoje elas não são mais vistas como mais simples barreiras, mas elas são um conjunto, né, de proteínas complexas que elas vão fazer com que a gente tenha uma barreira seletiva, né, essa permeabilidade seletiva de substâncias. Então, quando a gente tem aqui uma barreira saudável, né, normal, aqui nós temos no lúmen, né, substâncias e vão entrar no nosso organismo aqui somente aqueles alimentos já na sua forma, né, para absorção mesmo, já digeridos. Quando a gente tem alteração dessa barreira intestinal, nós começamos a ter entrada, né, de substâncias que podem causar um dano, né, fazendo assim uma ativação do sistema imune, causando uma inflamação. Então, as três principais proteínas transmembranas, né, pertencentes a essas junções, né, nós temos a ocludina, claudinas e as moléculas de adesão de junção, né, essas três. Só que elas são um complexo bem maior de proteínas, né, mas essas três são as que estão mais relacionadas à manutenção dessa barreira, né, de permeabilidade seletiva.
O controle dessa permeabilidade, ele está relacionado à presença da zonulina, que é uma proteína que ela modula essa permeabilidade ali das junções, e ela é estimulada pela gliadina e pela desbiose. Então, quando nós temos o processo de desbiose, nós temos um estímulo para essa zonulina, que faz com que a gente tenha essa diminuição dessa força dessa barreira. Então, ela começa a perder, ficar mais frouxa, que a gente fala, vamos poder usar esse termo assim, né, fazendo com que perca essa permeabilidade seletiva. Então, a zonulina, quando a gente fala de gliadina, né, ela está relacionada, então, a doenças como a diabetes tipo 1 e a doença celíaca, né, porque a gliadina, ela está presente, então, no trigo, e ela estaria relacionada ali à sinalização para a zonulina, causando esse aumento da permeabilidade intestinal. É claro que pessoas que não têm doença celíaca ou não têm outras doenças, aí é que eles trazem bastante até a questão da zonulina com doenças autoimunes, mas principalmente, né, quem não tem doença celíaca não teria por que evitar o consumo de trigo por esse estímulo, tá? Então, aqui, os estudos, eles são bem específicos relacionados a essas duas populações, né, a população celíaca e a com diabetes tipo 1. Mas no caso que a gente está vendo é como a disbiose ela estaria influenciando, então, no controle da permeabilidade. Então, esse desequilíbrio, né, entre as bactérias, ela vai causar, então, esse processo de inflamação por meio de uma série de cascatas inflamatórias, e também alterando a permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade, ela expõe, né, o nosso interior que antes estava protegido por essa barreira a fatores, né, a bactérias e outros patogênicos, né, fatores patogênicos que vão desenvolver ali, relacionados, então, a uma inflamação de baixo grau sistêmica. Daí se perde essa barreira seletiva, né, cadê? Ela não é mais tão seletiva assim, começam a entrar toxinas, subprodutos de fragmentos bacterianos, macromoléculas alimentares, daí a relação com alergias alimentares, né, metais tóxicos, xenobióticos, né, então medicamentos principalmente, e também temos translocação bacteriana, então causando aí uma resposta inflamatória sistêmica. Então, antes, uma barreira saudável, né, onde nós íamos ter a entrada de vitaminas, minerais, apenas as partículas, né, que nós queríamos ali dos alimentos, essas partículas já, esses menores fragmentos próprios do processo de digestão, elas começam a ter uma alteração nessa barreira e começa a entrar outras substâncias aqui na nossa corrente, causando, então, um comprometimento do sistema imunológico, e isso vai gerar uma má absorção de nutrientes. Então, essa permeabilidade intestinal alterada, ela é causada principalmente, né, no caso da desbiose, por bactérias, parasitas e fungos, ingestão de álcool, cafeína, deficiências enzimáticas, medicamentos, deficiências nutricionais, infecções gastrointestinais, alergias alimentares, que vão agravando, né, o quadro dessa permeabilidade intestinal. Então, a permeabilidade intestinal alterada, ela está relacionada muito com intolerâncias alimentares e também doenças inflamatórias e doenças autoimunes. Como a gente viu, deixa eu só dar uma olhada no horário, quase. As bactérias, né, que a gente conhece, os principais filos são Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobactérias e Fusobactérias, e elas vão sofrer alterações, né, de acordo com o nosso processo de envelhecimento. Então, estão relacionados, né, à regulação dessa barreira intestinal, né, dessas junções, um complexo de proteínas, e eles vão sofrer, né, influência não só da zonulina, mas sim alguns estudos também mostram, né, que o tipo de gordura da dieta, né, se uma dieta é mais rica em ácidos graxos, né, poliinsaturados, ômega 6, está relacionada a maior inflamação e aumento da permeabilidade intestinal, quando uma dieta mais rica em ômega 3, vitamina D, triglicerídeos de cadeia média e também probióticos, né, fibras prebióticas, né, como uma redução da permeabilidade intestinal.
E também temos fatores, né, como o interferon gama e outras citocinas pró-inflamatórias relacionadas ao processo de aumento de permeabilidade intestinal. Já nós temos fatores protetores, a interleucina 10, né, que ela é uma citocina anti-inflamatória, ela teria um efeito protetor. Além disso, nós temos também o envelhecimento como indutor de disfunção da barreira intestinal, o estresse, excesso de exercício físico e uso de medicamentos, né, como anti-inflamatórios não esteroidais, nessa hiperpermeabilidade intestinal. Então, os fatores, né, envolvidos entram aqui o tipo de dieta, principalmente relacionados à proteína, antibióticos, né? A menopausa também entra, a gestação. Então, todos aqueles fatores que a gente viu relacionados à desbiose, eles estão relacionados, então, a essa síndrome do intestino permeável, que é quando ele perde essa função de barreira, né? Ele começa a ter uma redução dessa função de barreira e começam a entrar substâncias que vão trazer complicações como inflamação, doenças autoimunes, má absorção, né, de nutrientes. E ela está relacionada a várias doenças, né? Diabetes tipo 1, esclerose múltipla, artrite reumatoide, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, alergias alimentares, doenças hepáticas, insuficiência cardíaca, depressão, ansiedade. Então, a gente começa a ter essa síndrome do intestino permeável relacionada a várias doenças que afetam todos os sistemas, né? A hipotireoidite de Hashimoto, a hipotireoidismo de Graves, né? A fadiga adrenal. Então, nós temos várias doenças. E essa síndrome, ela seria como um ciclo, né? Essas doenças autoimunes levam a alterações de inflamação, que levam à absorção de nutrientes, resposta imune, e daí a maior intolerâncias, né? E fica esse ciclo causando essa alteração da permeabilidade intestinal. E daí, como que a gente previne e trata a desbiose? Opa! Saiu aqui? Voltou? Voltou. Tá. E daí, como que a gente previne e trata a desbiose? Então, né, uma melhora da qualidade da alimentação, um aumento de fibras, né, probióticos, prebióticos e também água, porque a gente fala tanto para consumir mais fibras, mas a gente também precisa consumir água à medida que consome essas fibras. Então, aqui são alguns estudos mostrando os benefícios dos probióticos na alimentação humana. Então, nós temos, né, aqui são os nutrientes relacionados à melhora da microbiota humana. Então, uma baixa ingestão de alimentos ricos, né, em carboidratos fermentáveis, então em oligosacarídeos, disacarídeos e monossacarídeos, o consumo de laticínios, né, laticínios aqui relacionados, então, a queijos magros, iogurte, né, que eles vão ter uma boa quantidade de bifidobactérias, fibras, né, e prebióticos, e também os polifenóis presentes, né, em chá, café e alguns vegetais também, eles teriam esse efeito positivo na microbiota. Então, o tipo de alimentação, ela vai trazer benefícios aqui para a microbiota, reduzindo, então, fatores relacionados à desbiose, como doenças cardiovasculares, diabetes, né, como a gente já conversou. Então, o que seriam esses probióticos, né? São micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, eles vão trazer saúde ao hospedeiro, predominam os lactobacilos e as bifidobactérias, e eles estão presentes, né, de forma natural em iogurtes e produtos lácteos fermentados, mas também através da suplementação. E a introdução deles tem que ser gradativa, porque eles trazem bastante desconfortos, né, abdominais. Então, a gente sugere que quando a pessoa vai consumir pelas primeiras vezes, faça isso à noite, antes de dormir, até para minimizar esses desconfortos. Então, aqui eu trago alguns, né? O kefir, que pode ser utilizado, o iogurte. Daí, quando a gente fala de iogurte, é aquele iogurte branquinho, né? Sem corantes, sem conservantes, sem aromatizantes, sem adição de açúcar, né? E também aqui os probióticos no seu formato de suplemento. Então, quando a gente fala em probióticos e tratamento de doenças, então nós temos aqui principalmente relacionadas a diarreias em crianças, né? Seja essa diarreia causada por uma bactéria ou por uso de antibióticos, né? Infecções do trato urinário, relacionadas à asma,
a doença de Crohn, colite ulcerativa, diabetes tipo 2, né? Então, nós temos aqui o uso de probióticos em várias doenças e também redução, né, de proteína C reativa, controles de redução de risco cardiovascular, redução de colesterol total, principalmente o LDL, colesterol, redução de sintomas depressivos, né? Então, eles acabam trazendo vários benefícios para a saúde do hospedeiro, principalmente porque eles vão ajudar a modular essa questão, né, de perfil de citocinas, vão competir com as bactérias patogênicas, alteração do pH através de fermentação, então a gente começa a ter efeitos benéficos, né? E hoje as pesquisas, elas trazem outros termos, né, como psicobióticos, que seriam probióticos estudados relacionados ao tratamento de doenças do sistema nervoso central, os pós-bióticos, que seriam compostos dessa bactéria, que eles também já estão mostrando uma melhora da qualidade da imunidade, e os parabióticos ou paraprobióticos, é onde tu não usaria a bactéria, mas seria a parede celular dessa bactéria ou a bactéria morta, e daí ela seria mais segura para as pessoas, por exemplo, que têm alterações da imunidade, né? Então, pacientes oncológicos, com imunodeficiência, né? Então, elas seriam mais seguras porque tu não estaria expondo ela à bactéria. E nós também temos os prebióticos, que são esse substrato para que essas bactérias, elas cresçam, né, e façam o processo de fermentação ali, gerando mais ácidos graxos de cadeia curta. E como principais prebióticos, nós temos a inulina e o fós, que eles são encontrados em cebola, chicória, a banana, tomate, né, batata yacon, aspargos, né, então nós temos vários alimentos onde a gente encontra esses prebióticos. Nem toda fibra, ela é prebiótica, né, mas nós temos alguns alimentos que eles vão ter um teor maior desses prebióticos. E nós temos os simbióticos, que são os probióticos associados a esses prebióticos, simultaneamente, né? E eles estão bem relacionados, né? O uso deles às doenças, principalmente diarreia aguda, infecções e complicações pela H. pylori, a encefalopatia hepática, síndrome do intestino irritável, constipação. Então, já são estudos mostrando benefícios do uso de simbióticos. E as fibras alimentares, né? As fibras, nós temos fibras tanto solúveis quanto fibras insolúveis, e as duas precisam estar em boas quantidades na nossa alimentação, para que a gente tenha, então, um funcionamento intestinal adequado e forneça substratos para os crescimentos dessas bactérias. Obrigada a todos.